Glória a Deus. Muito bem, amados. Olha, o texto que eu separei para a gente ler está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no versículo 24. Mateus 7, 24, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele diz mais aqui no versículo 25: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então nós vimos aqui o nosso Deus nos ensinando nesse texto de Mateus, amado, que quando nós lemos a palavra, quando nós praticamos essa palavra, meus queridos amados em Cristo, a vitória é certa. Porque nós estamos obedecendo e praticando a palavra de Deus, não é a palavra de homens, não é a palavra de comedor de feijão e arroz, não. É a palavra de Deus que eu estou trazendo até você. Por que é que tem tantas pessoas que fazem campanhas e mais campanhas, que fazem todo tipo de movimento durante o ano, rituais, buscando uma vitória para determinadas áreas da sua vida, buscando uma resposta para determinada situação, e no entanto nunca chega essa resposta, a coisa nunca acontece. Por quê? Porque essa pessoa está ali superficialmente interessada somente em resolver o problema dela. E muitas vezes ela está vivendo um problema que Deus a colocou ela para quê? Para trabalhar ela dentro do seu processo de mudança de vida, de transformação. Porque o Evangelho é isso, amados. O Evangelho é mudança de vida, é transformação. Se a pessoa se diz um cristão, mas ela continua nas práticas do pecado, ela continua do mesmo jeito que ela se conduzia lá no mundo. Amados, uma pessoa dessa está enganando a si mesma. Ela está se achando que se Jesus voltar, ela vai estar com Cristo? Não, por quê? Porque está em desobediência e não pratica a palavra de Deus. O Senhor falou aqui, que aquele que pratica a palavra de Deus é uma pessoa prudente, é uma pessoa que pratica e que edificou a sua casa em Jesus. Então, queridos, é isso, a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, ela tem que estar edificada na palavra de Deus, tem que estar edificada em Deus. Uma casa que não está edificada no Senhor, que não obedece, que não pratica a palavra de Deus, ela está fadada a ser o quê? Uma casa de confusão, uma casa de tribulação. E aí o que acontece? Essas pessoas sofrem as consequências de quê? Dos seus atos, da sua desobediência, da sua rebeldia a Cristo e a sua palavra. E é tudo que o diabo quer para trazer destruição. Eu estava ainda há pouco narrando a história desse jovem que tirou a sua vida porque não conseguia ter diálogo dentro de casa, não conseguia interagir com sua família. Ele foi se isolando e a família foi deixando ao ponto dele tirar a sua própria vida. Então, amados, o que estava acontecendo no meio dessa família? Falta de Deus, falta da presença do Espírito Santo, falta de praticar a palavra de Deus, falta de obedecer a palavra de Deus. Amém? Entendeu? Então é isso. Vamos ver também o que é que o Tiago quer nos ensinar? Vamos lá na epístola de Tiago. Você vai ali, está lá perto de Apocalipse ali, depois de Hebreus, amém? Depois de Hebreus você chegou em Tiago. Aí nós vamos ali logo no primeiro capítulo de Tiago. Olha o que é que o versículo 22 diz. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, ou seja, quando você lê a palavra, mas você não pratica, você escuta, mas você não põe em prática o que você está escutando, não adianta de nada mais, entendeu? Você está enganando a você mesmo, que a Deus não engana. Lá em Gálatas 6, a Bíblia diz que de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, nós temos que ter esse entendimento. Olha o que diz no versículo 2. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu próprio rosto natural. Então, ou seja, ele contempla a si mesmo. Quando ele não pratica, ele somente escuta, ele somente ouve,
ele somente lê, mas ele não põe isso tudo em prática, que sentido tem? Nenhum. Olha só o versículo 24 diz, ó, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então, ou seja, logo ele se esquece de tudo aquilo que ele leu. Logo ele se desconecta de tudo aquilo que ele aprendeu. Já viu aquela pessoa que vai no culto, assiste a pregação, dá glória a Deus, aleluia, quando chega lá fora você fala para o irmão, e aí, irmãos, você lembra qual foi mesmo o versículo que o pastor abriu a palavra? Você pode ver que vai ser poucos que vão lembrar. Somente aqueles que estão dispostos a botar ela em prática se lembrarão, porque os demais logo se esquecem. Olha o que é que diz o versículo em cima. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, tudo que você fizer, se você é um ouvinte da palavra, se você obedece, se você pratica essa palavra, aí diz, ó, será bem-aventurado no que realizar. Tudo que você realizar, você vai ser abençoado. Por quê? É o que está escrito aqui na palavra. Porque você praticou, porque você obedeceu. Amém? Então é muito importante obedecer e praticar. Nós temos que ter esse objetivo, amado. Nesse ano que nós estamos, nós precisamos andar em obediência e praticando a palavra. Porque senão nós vamos passar mais um ano sem resultados na nossa vida. Mais um ano administrando problema, administrando confusão. Por isso que precisamos colocar Deus nas nossas vidas. Amém? Veja bem, como ouvir e praticar a palavra de Deus? Meus amados, ouvir e praticar a palavra de Deus significa receber com atenção, receber com o coração aberto, sabe, entendendo e tomando posse que aquilo ali são os ensinamentos de Deus, seja por meio da leitura da Bíblia, seja através da pregação ou da meditação. Jesus nos ensinou que ouvir não é suficiente, é preciso obedecer. Nós lemos aqui em Mateus, ele compara aquele que ouve e pratica a sua palavra a um homem prudente, uma pessoa responsável, uma pessoa confiável, amém? Que constrói a sua casa sobre a rocha. E aí, queridos, que nós precisamos, e aí, meus amados em Cristo, que nós precisamos tomar essa atitude, amém? Termos prudência com a nossa família, na nossa casa, amém? Veja bem, praticar a palavra é transformar o que nós ouvimos em atitudes. A Bíblia nos alerta para não sermos apenas ouvintes, mas também praticantes, pois é na obediência que nós encontramos verdadeira bênção. Praticar a palavra é envolver, é viver com amor, é perdoar, é servir, é buscar a justiça e seguir os mandamentos de Deus em todas as áreas da nossa vida. Amém? Então nós precisamos ter esse entendimento, meus amados em Cristo. Vamos ver o que é que o Senhor quer nos ensinar aqui também em João 15:7. Vamos? Se, veja bem, olha só, aqui a gente vê Deus é um Deus condicional. Ele diz, ó, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. E para essa palavra permanecer em mim e em você, nós precisamos o quê? Nós vamos demonstrar que estamos nessa palavra se andarmos em obediência a ela, se nós praticarmos essa palavra. Amém? Amados, aqui é todo aquele que pratica a palavra, que obedece a palavra. Essas pessoas, elas são pessoas com sabedoria, que têm discernimento. São pessoas que verdadeiramente não têm dúvida do Deus que servem. Elas não têm dúvida do que Deus quer para as suas vidas. Elas se entregam verdadeiramente. Amém? Veja bem, a pessoa quando ela obedece e pratica a palavra de Deus, ela é um crente fortalecido no Senhor. Ela é uma pessoa que ninguém engana, que ninguém passa ela para trás. Por quê? Porque ela está fundamentada em obedecendo a palavra de Deus. Amém? Às vezes a gente vê pessoas que, eu saí da igreja por isso, eu saí da igreja por aquilo. Está errado, queridos. Isso tudo está acontecendo na sua vida por falta de Deus, por falta da palavra de Deus, por falta de obedecer e submeter. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Aquela pessoa que pratica e obedece a palavra de Deus, antes dela ir tomar a decisão de estar fazendo parte de uma igreja, a primeira coisa que ela faz é o quê? Ela vai orar. Ela vai orar, ela vai visitar as igrejas, ela vai pedir a Deus uma resposta de onde Deus quer elas. E aí o que é que elas fazem?
elas dobram o joelho, elas oram, e aí Deus vai começar a responder. De que forma? Olha, você vai procurar conhecer melhor o pastor da igreja, você vai poder conhecer melhor a família desse pastor, você vai poder conhecer melhor a liderança dessa igreja, você vai poder entender melhor aquela igreja. Por quê? Porque Deus vai trazendo paz ao teu coração, Deus vai trazendo alegria ao teu coração, Deus vai trazendo refrigério ao teu coração. Isso tudo são o quê? São respostas de Deus para ver se realmente aquele é o lugar certo. Se não for, logo Deus vai te mostrar, sabe o quê? Problema com o líder daquela igreja, problema na família do líder daquela igreja, problema naquela liderança. E quando eu digo problema, problema é tudo que a igreja tem. Quando eu digo problemas assim que só você está enxergando, é porque muitas vezes Deus não quer você ali naquele lugar. Porque eu creio muito, amado, que igreja é chamado. Quando a gente está no lugar que Deus quer, meu irmão, não é escândalo, não é nada que vai nos tirar daquele lugar.